A regra dos terços é uma técnica de composição frequentemente utilizada por pintores e fotógrafos, onde consiste em traçarmos 4 linhas imaginárias na nossa imagem e, através delas, organizar os elementos visuais, como por exemplo posicionando os elementos de foco, né? E no Adobe Photoshop é possível traçarmos essas linhas de forma correta de um modo muito simples e é o que a gente vai estar vendo aqui agora. Então fala galera, beleza? Meu nome é João Pedro e sejam bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei, né, a gente vai estar vendo aqui como que a gente pode estar construindo essas linhas do texto, né, como tá trabalhando com elas aqui dentro do Photoshop, de um jeito muito fácil e muito simples. E atenção, tá? Se você é designer e gostaria de otimizar o seu tempo para fazer as suas artes, ou talvez passa por um bloqueio criativo, né, tem muitos trabalhos e não consegue ter tempo para outras coisas e outros motivos também, eu te recomendo um pack de design gráfico com mais de 40 packs de diferentes nichos, totalmente editáveis, né? E tem para marketing digital, academia, salão de beleza, informática, e-commerce e muitos outros nichos. É um material muito completo e que com certeza vai valer a pena o investimento. Você não vai se arrepender. E para ter acesso a esse material, basta clicar no link aqui na descrição e aproveitar desse material que vai te ajudar muito, beleza? Bom, então já tô aqui com o Photoshop aberto, né, com essa imagem desse balão aqui para estar exemplificando para vocês como que pode estar fazendo essas linhas do texto aqui no Photoshop. E como que a gente vai fazer essas linhas? A gente vai fazer essas linhas utilizando as guias aqui do Photoshop, tá? Só que antes da gente realmente utilizar as guias, eu vou estar te ensinando de um jeito aqui que você vai simplesmente precisar apertar um único botão e ele já vai fazer para você automaticamente essas linhas dos textos, tá? E como que a gente vai estar fazendo isso? Através das ações. E como é que a gente vai estar fazendo para estar abrindo essa janela de ações aqui no Photoshop? A gente vai vir aqui nessa aba aqui, ó, de janela e vai ter essa opção aqui, ó, de ações, tá? Você vai clicar lá em ações, ó. Cliquei em ações, o Photoshop vai abrir aqui para mim, né, esse quadradinho aqui do lado, né? E o que são as ações aqui no Photoshop? É meio que um método, né, onde eu inicio como se fosse uma gravação aqui no Photoshop, e aí meio que o Photoshop ele vai gravar todas as funções que eu vou fazendo a partir dali, né? E aí depois eu consigo salvar essa gravação e ativar. E aí quando eu ativo, o Photoshop vai repetir esses passos. Pode ter ficado um pouco confuso aqui agora, mas quando a gente for fazer aqui agora no Photoshop, você vai entender. Mas aqui agora nas ações, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma nova ação, tá? Então eu vou clicar aqui nesse maisinho, então eu vou clicar lá, ó. Ele vai perguntar para mim o nome que eu quero dar para essa ação, então eu vou colocar aqui, ó, criar linhas do terço. Só para deixar aqui esse nome, vou colocar em gravar, e no momento que eu clico em gravar, ele já inicia para mim aqui a gravação. Então nesse exato momento o Photoshop ele tá gravando todas as ações que eu vou fazer aqui e vai armazenar elas exatamente aqui nessa opção aqui que eu criei, né, de criar linhas do terço. E é que agora a gente vai iniciar a fazer as nossas guias ou as nossas linhas do texto, né? E como é que a gente vai estar fazendo elas? A gente vai vir aqui em visualizar, aqui em cima, tá? E aí aqui em visualizar a gente vai vir nessa opção aqui, ó, de nova guia, tá? Então eu vou clicar lá em nova guia. Ele vai abrir aqui para mim essa janelinha. Para que é essa janelinha aqui? É basicamente ela tá me perguntando onde que eu quero posicionar essa guia aqui que eu tô criando, tá? Então eu vou deixar aqui em horizontal, só para pegar na ordem correta aqui, né? Primeiro horizontal, depois vertical, mas a gente vai colocar tanto linha na vertical como a horizontal, beleza? Agora aqui a gente vai colocar a posição que a gente vai querer colocar essa guia aqui. E aí, você pode ver que aqui tá em pixel, né? Mas além de pixel que tem aqui, a gente também pode colocar essa posição em porcentagem, tá? Porque acontece, quando a gente coloca em pixel esse valor aqui, é meio que um valor totalmente fixo, né? Então, por exemplo, no caso desse meu projeto aqui que eu tô fazendo, ele tá no tamanho de 1920 por 1282. Então, se eu colocar 20 pixels aqui, nesse projeto aqui ele vai ficar em uma posição, mas se eu pegar, sei lá, um projeto em 1080 por 1080, que é um outro tamanho, e colocar os mesmos 20 pixels, ele vai ficar já em uma outra posição. Então aqui a gente vai trabalhar com porcentagem. Por que porcentagem? Porque porcentagem ele já trabalha com proporções, né? Então, independente do tamanho da tela, quando eu coloco um valor de porcentagem, ele sempre vai ficar ali no mesmo lugar. Tá bom? E aí, sabendo disso, né, que valor a gente vai colocar aqui nessa primeira posição? A gente vai colocar o valor de 33 e aí você tem que colocar, tá, o porcento, tá? Se não colocar o porcento não vai funcionar. Tem que colocar aqui, ó, porcento, beleza? E aí clicar no OK.
E olha só, ele já criou aqui para mim essa primeira linha aqui, essa primeira guia, né, de cima. E agora a gente vai criar a de baixo. A de baixo é só fazer do mesmo jeito. Então a gente vai visualizar, nova guia. E aí, agora a gente vai colocar, né, 66%, que é aqui o dobro, né, do 33%. E aí, agora eu vou dar um OK, e olha só, ele vai criar ali embaixo, tá? E agora que a gente criou, né, as linhas horizontais, agora a gente vai fazer as linhas verticais. Então, eu vou em visualizar, nova guia de novo, e aqui agora eu vou mudar para vertical, tá bom? Então, eu clico lá em vertical, ó, e eu coloco os mesmos valores, de 33 e 66. Então, vou colocar aqui, ó, 33%. Vou dar um OK, ó, já criou. E eu vou vir aqui, ó, nova guia, 66%. E aí eu vou dar um OK. E veja só, ele criou aqui para mim, né, agora essas linhas do texto aqui no Photoshop. E aí, como você pode ver, ele ainda tá gravando aqui as minhas ações, tá? Então agora a gente vai parar essa gravação e vai armazenar ela. Eu vou apertar nesse quadradinho aqui do lado, ó. Cliquei nele. E pronto, ele parou aqui a minha gravação. Então agora eu vou só clicar bem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, onde tá escrito criar linhas do texto, que foi onde eu coloquei o nome, só para ele diminuir aqui, né, para reagrupar tudo aqui, para não ficar esse tanto de coisa aqui mostrando. Beleza, e aqui agora tá nossas ações de criar linha do texto. E aí, para essas ações realmente funcionar de um jeito mais legal, aqui a gente fez a ação para criar as linhas do texto, né? E agora a gente vai fazer as ações para deletar essas linhas do texto aqui, que aí você já vai entender o real motivo dessas ações, tá? Então eu vou criar uma nova ação, lá ó, no maisinho, e aqui vai ser deletar linhas do texto. E eu vou dar em gravar, beleza, clique em gravar, e agora ele vai gravar o que eu vou fazer, né? Como aqui essa ação vai ser para deletar as linhas do texto, então eu vou deletar elas aqui agora. Então eu vou lá em visualizar, e vou vir aqui, ó, apagar guias. Pronto, apagou todas as guias. Eu posso clicar aqui, ó, agora no parar, que ele parou a gravação. E aqui agora é que entra a grande mágica, né, dessas ações aqui. Porque agora, se você tiver feito por esse método aqui de ações, toda vez agora que você quiser criar a linha do texto, tá? Você não precisa mais vir aqui em visualizar, nova guia, colocar 33 várias vezes aqui. Você não precisa mais fazer isso. Basta você abrir essa janela de ações aqui, vir aqui, ó, em criar linhas do texto, selecionar e clicar bem aqui, ó, nesse play. E quando eu clico lá, ó, ele faz aqui a linha do texto, né? Ele repete exatamente aquelas ações que ele armazenou aqui para mim. E se eu quiser tirar, eu clico em deletar linhas do texto e clico para executar a ação. E assim de uma maneira muito fácil. E aí aqui agora, né, fica muito mais fácil de você estar utilizando essa linha do texto, tá? E para caso você não saiba mais ou menos como que funciona a linha do texto, né, para que funciona essa regra, né, das linhas do texto, né? Ela basicamente é usada para ajudar a posicionar, né, os elementos da nossa fotografia de modo harmônico, né? Então normalmente, né, nessa regra aqui das linhas do texto, normalmente tem muito enfoque, né, nesses 4 pontinhos aqui que se faz aqui, ó, nessas 4 interseções aqui, né, que são regiões, né, são consideradas regiões de interesse, né, regiões de foco. Normalmente os nossos olhos, eles costumam olhar mais ou menos para essas regiões, né, elas costumam chamar mais atenção. Então, por exemplo, se eu quiser, ó, para ajudar até essa imagem aqui, eu vou apertar um Ctrl T aqui nesse balão, aí posicionar ele corretamente, mais ou menos, ó. Eu posso trazer ele um pouquinho mais para cá, ó. Se eu colocar essa imagem do balão aqui, ó, exatamente nessa interseção aqui, ó, você pode ver que a imagem, né, ela ficou num aspecto um pouco mais harmônico, né? Olha só, deixa eu tirar aqui as linhas do texto, como a gente já viu. Então vai estar passando aí na tela, né, o antes e depois, para você ver, né, como dá uma harmonizada melhor na imagem, né, quando você posiciona melhor esses elementos, né? Olha só, carreguei uma outra imagem aqui só pra gente ver de novo, né? Olha só, essa imagem aqui, né, você pode ver que tem essa roda gigante aqui bem centralizada aqui na nossa imagem. Mas, por exemplo, eu posso colocar ela numa região de foco, né? Então, olha só, se eu pegar essa imagem aqui dessa roda gigante, opa, e colocar ela, por exemplo, bem aqui, ó, nesse terço aqui, ó, nessa interseção. Olha só que diferença que vai fazer na minha imagem, né? Eu vou tirar aqui ela, ó, tirei a linha do texto, e aí agora você já vai estar vendo aí novamente, né, a diferença que dá quando a gente posiciona melhor aqui utilizando essa regra dos textos, né? Então, como você pode ver, né, é bem interessante, é bem legal, né, para estar utilizando. E aqui no Photoshop você acabou de ver que é muito simples de estar criando aí, né, essas guias para estar te ajudando a melhorar na composição das suas imagens. E aí só lembrando, né, que a regra dos textos não é a única regra de composição que existe, tá? Ela é uma das mais usadas porque normalmente funciona muito bem,
mas existem várias outras regras de composição que você também pode estar usando, né? Existem várias opções, ó, vou ler algumas aqui que existe, ó. Existe seção dourada, triângulos dourados, existe de seção espiral, espiral dourada, triângulos harmoniosos, cruz, massa focal, arranjo em V, diagonal, radial, arranjo em L, curva composta, pirâmide, circular. Então, como você pode ver, existem várias regras de composição, só que eu tô passando aqui a regra dos textos porque ela é uma das mais usadas, né? E aqui no Photoshop, né, infelizmente não tem um botão que você já cria essas linhas automaticamente, e aí eu quis trazer aqui para você. E agora, né, se você fez exatamente como o vídeo, você já tem o seu próprio botão para estar fazendo aí as suas linhas do texto, beleza? Mas esse aqui foi o vídeo, tá, galera, de como tá criando aí as linhas do texto. Se você tiver gostado e aprendido, clica aí no gostei. E se você quiser receber os nossos vídeos, né, sempre quando a gente lançar na hora, se inscreve aí no canal e ativa o sino de notificação, que eu tenho certeza que quando a gente lançar de novo, você vai receber logo direto e você vai estar aprendendo cada vez mais aqui com a gente Photoshop. Também não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e estar seguindo a gente, tá? É @monteistutoriais. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessa dica, né? Dúvidas, sugestões e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!